Sobrando aí. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de um filósofo grego chamado Sócrates. Já falamos sobre ele em outras aulas, vamos dar continuidade aí. Ele que viveu de 469 a 399 a.C., ou seja, entre o século V e o século IV a.C. E segundo ele, a vida refletida não vale a pena ser vivida. Ou, viver a vida sem buscar o conhecimento não vale a pena, segundo ele. Viver na ignorância é o maior mal possível que o ser humano pode experimentar. Então, a vida só tem sentido, só vale a pena ser vivida se for em busca do conhecimento. Ali é posto de conhecimento, não é? Suposto conhecimento. Suposto. Então, a vida só vale a pena ser vivida se for em busca do conhecimento. Então, está no campo da epistemologia. Epistemologia em grego é sempre estudo. Episteme pode ser conhecimento ou ciência em grego. Então, ele está preocupado com o conhecimento. Como nós podemos chegar até o conhecimento? E como o conhecimento pode nos conduzir a uma vida ética, uma vida boa, uma vida feliz? Então ele vai desenvolver um método dialético. Método em grego é o caminho. O caminho para chegar ao conhecimento é o caminho dialético, ou seja, o caminho do diálogo crítico. Então, como se chega ao conhecimento? Você dialogando e contrapondo ideias, para ver se essas ideias possuem consistência. Uma ideia só pode ser aceita se ela for contraposta, colocada diante do questionamento. Se diante do questionamento ela permanecer, ela se sustentar, é porque essa ideia está de acordo com a verdade e ela pode ser então adotada e aplicada. Então a única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa, em busca do conhecimento. O que é virtude, vocês sabem? Virtude é a disposição para fazer o bem. Então, quando você adquire conhecimento, consequentemente, segundo Sócrates, você está disposto a fazer o bem. O principal conhecimento, que é o conhecimento do bem e do mal. E quando você conhece o bem, consequentemente, você faz o bem. Ninguém faz o mal por maldade. As pessoas fazem o mal por ignorância, por não conhecerem o bem. Porque se conhecessem o bem, consequentemente fariam o bem, porque perceberiam que o bem é muito melhor do que o mal. Então a única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa, uma vida com disposição para fazer o bem, e você só faz o bem se você conhecer o bem, se você tiver conhecimento. Então só posso viver uma vida virtuosa se eu souber o que é bom e o que é mal. Se você não sabe o que é o bem, o que é mal, o que é o bom, o que é o mal, você consequentemente não vai fazer o bem ou o mal. Na verdade, você vai viver na ignorância, não sabendo o que é o bem e o que é o mal, e a ignorância vai te conduzir para a prática do mal. O bom e o mal não são relativos, como queriam os sofistas, eles são absolutos. Por isso a gente precisa descobrir o que é o bem, o que é o bom, o que é o mal. E são absolutos aí que só podem ser julgados por meio de um processo de questionamento e raciocínio, através do diálogo crítico, da dialética, opondo ideias. Nós veremos aqui um exemplo de ideia que o Sócrates questiona através do diálogo e a que conclusão se pode chegar a partir desse questionamento, né? Dessa forma aí, a moralidade, a ética e o conhecimento estão ligados. Ou seja, só pode fazer o bem aquele que conhece o bem. Quem não conhece o mal, consequentemente, fará. Quem não conhece o bem, consequentemente, fará o mal. Ninguém faz o mal por maldade, faz o mal por ignorância. E todo mundo que faz o bem só o faz por conhecimento. Essa é a ideia de Sócrates. Será que faz sentido isso? Vocês acham que as pessoas que fazem o mal fazem por maldade ou fazem por ignorância?
Depende da pessoa. É por maldade, ignorância. Segundo Sócrates, não era por maldade, é por ignorância, porque ele não conhece o bem. Se ele conhecesse o bem, ele faria o bem. Mas outros filósofos vão dizer, e outros pensadores, como o próprio São Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas do Novo Testamento, ele vai falar o seguinte: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Porque para os cristãos nós somos dotados de concupiscência. O que é concupiscência? Uma tendência para o mal, por causa do pecado original. A partir do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos se tornaram pecadores, maus, com tendência para o mal. Por isso, mesmo conhecendo bem, as pessoas podem fazer o mal. Por quê? Porque está na nossa carne, na nossa natureza corrupta, por causa do pecado original. Já para Sócrates, não, isso é impossível, né? Se você souber o que é o bem, você vai fazer o bem. Uma vida inquestionada é uma vida de ignorância, sem moralidade. As pessoas fazem o mal por ignorância. O objetivo da vida, então, é buscar o conhecimento. E o conhecimento está onde, segundo Sócrates? Está dentro de nós. A verdade encontra-se dentro de nós. Por isso, a frase famosa que ele utiliza, que era do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Porque a verdade, o bem, está dentro de nós. Somos cidadãos do mundo, cosmopolita, né? Então, por sermos cosmopolitas, não estamos restritos a uma cidade. Na época isso era muito importante. Sócrates era ateniense e havia a questão ali relacionada à cidade. Você nascia numa cidade, você pertencia a ela. Ele vai dizer que não, nós somos seres humanos, e por sermos seres humanos, o mundo é a nossa casa, e não uma única e específica cidade. Então, o método dialético de Sócrates era um sistema simples de questionamento, que trazia à luz aí pressuposições muitas vezes falsas, que serve de base aí para um suposto conhecimento. Olha o questionamento que Sócrates fez, ó. Ele fez para um sujeito com quem ele estava dialogando, na sua dialética, no seu método dialético. Vocês acham que os deuses sabem tudo? A religião, por exemplo, cristã, diz que Deus é onisciente. O que significa isso? Ele sabe. Eles também acreditavam nos gregos, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Eles achavam que os deuses sabiam de tudo. Sim, porque eles são deuses. Alguns deuses discordam de outros. Os deuses viviam brigando, né? Sim, claro que sim, estão sempre brigando. A Bíblia também dá melhor, porque a Bíblia ela discorda de si mesma. Sim. Em vários pontos. Está nos 10 mandamentos, não matar. Toda hora tem gente do povo de Deus matando os outros, invadindo terras que supostamente Deus teria dado para eles. Tiveram apóstolos de Deus que mataram por ele. Então, aí depois o cristianismo vai dar continuidade disso com as guerras religiosas, né? O cristianismo no começo ele é perseguido, depois que ele se torna a religião oficial do Império Romano, ele passa a perseguir. Então eles discordam, né? Tem não matar, não roubar. Aí quando eles invadem terras, eles fazem saques. Aí não pode abortar, mas eles matavam mulheres grávidas, estupravam as outras meninas que sobreviviam, as virgens. O povo de Deus tem tudo isso na Bíblia, né? Então a Bíblia se contradizendo aí também, né? Então os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? Sim. Imagino que sim, ele falou, né? Os deuses gregos, mas a Bíblia também discorda sobre o que é certo e o que é errado. Por exemplo, Davi manda um sujeito para a guerra para poder comer a mulher dele. Percebe? Oi? Ele viu a mulher bonita, ele ficou sabendo que a mulher era casada, pegou o marido dela e mandou o marido dela para a guerra para morrer, para poder ficar com ela. Depois Salomão teve 300, não sei se foi 300 ou 700, eu sei que concubinas e esposas. Concubinas é amante, então dá 1000. Né? 300 esposas ou amantes.
e 700 esposas amantes, uma coisa assim. Sim, mas é Mais de 1000. E lá fala de monogamia, não pegar quando questionado. Olha a pergunta de contradição. E foi considerado o homem mais sábio, né? O cara comeu mais mulher porque dia no ano. Eu comeu mais mulher que dia no ano. O cara comeu uma mulher por dia. Uma mulher que era gaúcha. Então alguns deuses podem às vezes estar errados, pode ser. Então os deuses não podem saber tudo. Se Deus se contradiz, esse Deus não pode ser um Deus de verdade, o Deus da Bíblia, né? Porque a Bíblia entra em contradição. A gente pode fazer esse questionamento de Sócrates para a Bíblia. Sócrates fazia para os politeístas, mas se a gente trouxer essas perguntas aqui para o cristianismo, vai dar B.O. da mesma forma. Por quê? É um método dialético, você tem que contrapor. Peraí, Deus é onisciente? Se é onisciente, ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele sabe tudo que você vai fazer antes de você fazer. Se ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é porque você não é livre. Caralho, Nota melhor. Você não é livre. Por quê? Você não tem como mudar aquilo que Deus já sabe. Nossa, verdade. Deus já sabe o que você vai fazer, você vai fazer, então já está de alguma forma pré-determinado. Não, professor, então ninguém é livre, então não tem livre-arbítrio, não existe. Se não existe destino na Bíblia, então como que Deus já sabe tudo que você vai fazer?